You're too slow! E ai seus de montão, tudo beleza? Hoje vou continuar aquela teoria que faz algum tempo que eu não faço. O que teria acontecido de Titi fosse uma meia Saiyajin? Bora pro vídeo. Titi estava prestes a matar Yancha, quando Poal se transforma no cofre de 15 toneladas. Titi, para não ser esmagada, pula pro lado e chama Poal de maldito. Ele vai morrer por isso. Yancha diz que aquela garota era barra pesada. Ele vai ter que arriscar sua técnica secreta. Poal diz para Yancha não fazer isso. A técnica ainda não estava controlada. Yancha diz que não quer morrer, principalmente nas mãos de uma garotinha mimada. Titi fica irritada e diz que ela não era mimada, ela era. Yancha faz o Sokiban e atira na Titi, mas como a técnica não estava bem desenvolvida, a esfera causa uma enorme explosão, que joga a Titi para trás completamente ferida. Titi estava desacordada, e Poal diz que não havia necessidade de matar a garota. Yancha diz que ele não sabia que isso ia acontecer. De repente, eles veem Goku chegando com sua nuvem voadora, e Yancha decide se esconder. Goku diz que a explosão veio daqui. Yancha pergunta o que aquele cara queria ali. Goku encontra a Titi desacordada, e diz que era a filha do rei Cutelo. O que será que aconteceu com ela? Goku desce da nuvem e tenta acordar a Titi. Goku se pergunta se ela morreu, mas Titi logo acorda e pergunta quem era ele. Ela não reconhecia essa voz. Goku diz que seu nome era Son Goku. Ele veio atrás dela, a mando do seu pai, o rei Cutelo. Yancha fica apavorado, pois lembra sobre as lendas sobre o rei Cutelo. Goku pergunta o que aconteceu com ela, porque estava tão machucada. Titi diz que um bandido malvado tentou se aproveitar dela, e ele fez uma explosão enorme, e depois, tudo sumiu. Goku diz que esse bandido já estava começando a passar dos limites. Titi diz que estava indo até a casa do mestre Kami pedir o leque celestial emprestado. Goku diz que vai ajudar ela. Ele também prometeu ajudar o rei Cutelo. Titi pergunta do porquê Goku tem cauda. Goku explica que tem seu rabinho desde que nasceu, pelo menos era o que seu vovozinho contava. Titi diz que normalmente, as pessoas com caudas se transformam em monstros assustadores. Goku diz que isso era besteira. Um monstro matou sim o seu vovô, mas ele não sabe como ele é, talvez nem tivesse cauda. Goku sobe na nuvem voadora, e manda Titi subir também. Titi pergunta se aquela nuvem era algum truque. Goku diz que Titi era uma garotinha bem desconfiada. Titi tenta subir na nuvem. Titi consegue ficar na nuvem, mas ela afunda um pouco mais que Goku. Goku pergunta se ela não era uma menina malvada. Titi fica corada e pergunta que tipo de pergunta era essa. Ela era uma princesa. Goku diz que a nuvem voadora só permite pessoas de coração puro, mas ela afundou um pouco. Talvez ela não tivesse um coração tão puro. Titi dá um soco no rosto do Goku e diz que ela era a mais pura do mundo. Goku diz que essa garota era muito diferente da Bulma. A Bulma era mais delicada e parecia não conseguir se defender bem sozinha. Já a Titi parece uma guerreira. Talvez ela pudesse ajudar ele com os treinos que seu vovozinho deixou pra ele. Eles chegam na casa do Kami e tudo acontece normalmente, até a Titi querer provar se o Kami era mesmo um mestre de seu pai, diferente do original. Titi pede para mestre Kami lutar com ela. Kami diz que não costuma lutar contra garotinhas. Titi parte pra cima de Kami, que se esquiva com facilidade. Titi grita pro Kami lutar com ela. Kami diz que já estava entendendo tudo. Aquele gênio forte veio da Apple. Titi pergunta se ele conhecia sua mãe. Kami diz que Apple queria destruir o planeta Terra, mas Cutelo deu um jeito nela. Titi diz que sua mãe está morta, ela queria ser uma guerreira por causa da sua mãe. Kami diz que dá pra ver que Titi tem um potencial oculto. Talvez ele a ensinasse a lutar outro dia. Titi faz 2 lâminas de Ki com suas mãos, deixando até mesmo Goku surpreso. Titi diz que não vai esperar outro dia, ela quer lutar agora. Ela solta as lâminas de Ki, que Kami se esquiva com dificuldade. Kami fala que Titi era uma garotinha teimosa. Titi sorri e faz as lâminas voltarem. Kami pula, e as lâminas foram na direção de Goku. Kami manda Goku deitar no chão. Goku estava muito surpreso com tudo aquilo, e Kami faz uma onda de choque que joga Goku pro chão. Titi sorri e diz que o velho era muito ágil, mas ela queria ver o poder dele. Kami diz que eles não têm muito tempo, depois ele iria treinar ela. Goku pergunta se o mestre Kami era forte mesmo. Titi diz que seu pai dizia que sim, afinal, ele conseguiu dar conta da mãe dela antes dela nascer. Kami fala que Apple estava ferida. Se ela estivesse 100% ela provavelmente teria destruído o planeta Terra. Kami fala que ele já iria pro castelo. Goku fala que eles iriam na frente com a nuvem voadora. Titi pergunta se Goku também queria treinar com o mestre Kami. Goku diz que era claro que sim, afinal o mestre Kami foi o mestre do seu vovozinho, e ele queria ficar mais forte que o seu vovozinho. Goku pergunta como que Titi fez aquelas coisas com sua mão. Titi fala que sua mãe ensinou, era simples, ela apenas concentrava a energia dela na sua mão em formato de cutelo. Goku diz que seu vovozinho não tinha ainda ensinado ele a controlar
controlar sua energia, mas que era um dos próximos passos dele. Eles chegam ao castelo do rei Cutelo. Cutelo pergunta onde estava o mestre. Goku diz que ele iria vir logo. Cutelo vê alguns arranhões em sua filha e pergunta o que aconteceu com sua pequena Titi. Titi diz que um bandido malvado tentou se aproveitar dela, mas ela deu troco pra ele e acha que já estava ali escondido. Fica apavorado. Logo, Mestre Kami chega e tudo seria bem parecido. Mestre Kami usaria o Kamehameha pra apagar o fogo e Goku conseguiria reproduzir o Kamehameha, mas Titi também iria tentar reproduzir o Kamehameha, mas diferente de Goku, ela não conseguiria. Kami diz que ela precisa relaxar seu espírito para conseguir reproduzir o Kamehameha. Titi diz que não era justo e Kami fala pra Goku que depois dessa aventura ele poderia ir treinar com ele. E Goku diz que é claro que ele iria treinar. Ele quer ficar bem mais forte. Titi se despede de seu pai e diz que vai treinar com Kami. Cutelo pergunta se Goku não iria querer se casar com Titi quando eles fossem mais velhos, e Titi fica corada e manda seu papai calar a boca. Isso não é coisa que se fale pra crianças. Goku pergunta o que é casar. Titi pergunta se Goku e a turma do arco-íris não iam atrás das outras esferas do dragão. E Bulma diz que era verdade. A parte do Goku seria praticamente a mesma. Já Titi iria treinar para reproduzir o Kamehameha. Kami diria que ela precisa acalmar o espírito dela, pois se continuar com essa perturbação, não conseguirá continuar no treinamento da escola da tartaruga. Titi respira e começa a concentrar sua energia nas suas mãos. Kami fica surpreso e diz que ela estava se saindo bem. O Kamehameha é uma energia provinda do bem, não é provida pela negatividade ou pela confusão. Ela deveria esvaziar sua mente para o bem. Titi diz que é mais difícil do que parece. Como o Goku fez aquilo tão fácil? Kami diz que Goku parece ter uma facilidade em esvaziar sua mente para o bem. Titi diz que parecia fácil para ele. Kami pergunta por que é tão difícil ela esvaziar a mente para o bem. Titi diz que ela não consegue se concentrar direito. Titi diz que os treinos da sua mãe eram completamente diferentes. Kami diz que Repon era a esposa do puro mal. Titi diz que não é legal ficar falando essas coisas da sua mamãe falecida. Kami diz que não era a intenção dele ofender a Repon. Titi diz que estava tudo bem. Não é como se ela fosse uma mãe super presente e amorosa. Kami diz em pensamentos que aquela garotinha tinha alguns traumas pesados que ele teria que tratar nos treinamentos dela, mas era melhor ele esperar Goku vir aqui. Kami diz para Titi ir para a água. Titi pergunta o porquê. Kami diz que faz parte do treinamento dele. Titi entra um pouco no mar e Kami diz que queria que Titi liberasse todo o seu poder para ele ter uma noção do que ela seria capaz. Titi sorri e começa a energizar. Ela começa a espalhar muita água mesmo. E Kami diz que essa garota pode ser tão poderosa quanto a sua mãe, talvez até mais com o treino certo. E ai, sentiram minha falta? Eu sei que não, mas tudo bem. Espero que tenha gostado desse episódio da teoria da Titi. É um pouco complicado fazer a teoria da Titi, já que não existem muitos desenhos da Titi criança, nem da Titi como guerreira. Mas eu vou tentar levar essa teoria até onde der. Talvez dure só mais alguns episódios, porque eu não tenho como continuar a série sem imagens da Titi. Quando eu comecei essa série, eu ainda conversava com o cara que fez os desenhos da Gene. Mas enfim, vamos ver quanto tempo essa série vai durar. Pode ser que dure só mais um episódio, 2, no máximo 3. Então é isso, galera, a gente se vê por aí, até o próximo vídeo. Falou!